O exame do ternário de espírito, alma e corpo leva-nos muito naturalmente ao do ternário alquímico do enxofre, mercúrio e sal, pois ele lhe é comparável em muitos aspectos, embora proceda de um ponto de vista um pouco diferente, o que surge principalmente no fato de que o complementarismo dos dois primeiros termos é nele muito mais acentuado do que resulta uma simetria que, como vimos, não existe verdadeiramente no caso do espírito e da alma. O que constitui uma das grandes dificuldades de compreensão dos escritos alquímicos ou herméticos, em geral, é que os mesmos termos são muitas vezes tomados neles com múltiplas acepções, que correspondem a pontos de vista diferentes. Mas, se isso ocorre em particular em relação ao enxofre e ao mercúrio, não é menos verdade que o primeiro é constantemente considerado um princípio ativo ou masculino, e o segundo, um princípio passivo ou feminino. Quanto ao sal, é de certo modo neutro, assim como convém ao produto dos dois complementares, no qual se equilibram as tendências inversas inerentes às suas respectivas naturezas. Sem entrar em pormenores que estariam aqui fora de propósito, pode-se dizer que o enxofre, cujo caráter ativo torna-o semelhante a um princípio ígneo, é essencialmente um princípio de atividade interior, julgado como se irradiasse a partir do próprio centro do ser. No homem, ou por analogia com este, essa força interna é com frequência identificada ao poder da vontade. Isso só é, aliás, exato se se entender a vontade num sentido muito mais profundo do que seu sentido psicológico corrente e de modo análogo àquele em que se pode, por exemplo, falar da vontade divina, ou segundo a terminologia extremo-oriental, da vontade do céu, uma vez que sua origem é exatamente central, ao passo que tudo que a psicologia considera é simplesmente periférico e se refere, em última análise, apenas a modificações superficiais do ser. Além disso, é de propósito que mencionamos aqui a vontade do céu, pois, sem que possa ser assemelhada ao próprio céu, o enxofre, por sua interioridade, pertence ao menos de modo evidente à categoria das influências celestes. E no que concerne à sua identificação com a vontade, pode-se dizer que, se ela não é verdadeiramente aplicável ao caso do homem comum, que a psicologia toma exclusivamente como objeto de seu estudo, é em contraposição plenamente justificada no do homem verdadeiro, que se situa de fato no centro de todas as coisas e cuja vontade, por consequência, está necessariamente unida à vontade do céu. A passividade do mercúrio, correlativamente à atividade do enxofre, faz com que o encaremos como um princípio úmido e que reage do exterior de forma que ele representa, desse ponto de vista, o papel de uma força centrípeta e compreensiva, opondo-se à ação centrífuga e expansiva do enxofre e limitando-a de certo modo. Por todas essas características respectivamente complementares, atividade e passividade, interioridade e exterioridade, expansão e compreensão, vê-se que, para voltar à linguagem extremo-oriental, o enxofre é yang e o mercúrio, yin. E que, se o primeiro está ligado à ordem das influências celestes, o segundo deve estar ligado à das influências terrestres. Entretanto, é preciso atentar bem para o fato de que o mercúrio não se situa no domínio corporal, mas, na verdade, no domínio sutil ou anímico. Podemos, em virtude de seu caráter de exterioridade, considerar que ele representa o ambiente, devendo este ser concebido, então, como constituído pelo conjunto das correntes da dupla força cósmica de que falamos antes. É, aliás, devido à dupla natureza ou duplo aspecto que essa força apresenta e que é uma característica inerente a tudo que pertence ao mundo intermediário, que o mercúrio, ainda que considerado principalmente um princípio úmido, como acabamos de dizer, é, não obstante, descrito às vezes como uma água ígnea,
e até alternativamente como um fogo líquido, e sobretudo na medida em que sofre a ação do enxofre, que compele essa dupla natureza e a faz passar da potência ao ato. Da ação interior do enxofre e da reação exterior do mercúrio resulta uma espécie de cristalização, que determina, por assim dizer, um limite comum ao interior e ao exterior, ou uma zona neutra, em que se encontram e se estabilizam as influências opostas procedentes, respectivamente, de um e de outro. O produto dessa cristalização é o sal, representado pelo cubo, na medida em que este é, ao mesmo tempo, o tipo da forma cristalina e o símbolo da estabilidade. Pelo próprio fato de ele assinalar, quanto à manifestação individual de um ser, a separação de interior e exterior, esse terceiro termo constitui para esse ser um envoltório, pelo qual está simultaneamente em contato com o ambiente, de certo ponto de vista e isolado deste de outro. Nisso, ele corresponde ao corpo que desempenha de fato esse papel terminal, num caso como o da individualidade humana. Por outro lado, vimos, pelo que foi dito, a relação evidente do enxofre com o espírito e a do mercúrio com a alma. Mas aqui ainda deve-se prestar a maior atenção ao comparar entre si diferentes ternários, ao fato de que a correspondência de seus termos pode variar segundo o ponto de vista de que os consideramos. De fato, o mercúrio como princípio anímico corresponde ao mundo intermediário, ou ao termo mediano, do Tribhuvana, e o sal, na medida em que é, não diremos idêntico, mas pelo menos comparável ao corpo, ocupa a mesma posição extrema que o domínio da manifestação grosseira, mas de outro ponto de vista, a situação respectiva desses dois termos surge como inversa daquela, isto é o sal que se torna então o termo mediano. Esse último ponto de vista é o mais característico da concepção especificamente hermética do ternário em questão, em virtude do papel simétrico que ela confere ao enxofre e ao mercúrio. O sal é então o intermediário entre eles, inicialmente porque é como seu resultado, e em seguida porque se coloca no limite mesmo dos dois domínios, interior e exterior, aos quais eles correspondem respectivamente. Ele é terminal nesse sentido, poder-se-ia dizer, mais ainda, do que quanto ao processo de manifestação, embora na realidade seja ao mesmo tempo de um e de outro modo. Isso deve permitir compreender por que não podemos identificar sem reservas o sal com o corpo. Pode-se apenas dizer, para ser exato, que o corpo corresponde ao sal sob certo aspecto ou numa aplicação particular do ternário alquímico. Numa outra aplicação menos restrita, é a individualidade por inteiro que corresponde ao sal. O enxofre, então, é sempre o princípio interno do ser, e o mercúrio é o ambiente sutil de certo mundo ou estado de existência. A individualidade, supondo naturalmente que se trata de um estado de manifestação formal, tal como o estado humano, é resultante do encontro do princípio interno com o ambiente, e pode-se dizer que o ser, enquanto manifestado nesse estado, está como que envolvido na individualidade de modo análogo ao que, num outro nível, a própria individualidade está envolvida no corpo. Para retomar um simbolismo que já empregamos anteriormente, o enxofre é comparável ao raio luminoso e o mercúrio ao seu plano de reflexão. E o sal é o produto do encontro do primeiro com o segundo, mas isso, que implica toda a questão das relações do ser com o meio em que ele se manifesta, merece ser tratado com mais amplo desenvolvimento.